Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 48, o último capítulo do livro de Ezequiel. Ezequiel tem 48 capítulos e nós estamos lendo hoje o último deles. Os limites geográficos e as 12 portas da cidade. O Senhor está ali. Então abra aí a sua Bíblia para fazer essa leitura prévia antes de nos ouvir, sabendo que o livro de Ezequiel foi escrito para incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo em Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estamos juntos desde 21 de abril de 2016 e iremos até 23 de julho de 2019, quando iremos concluir essa parte do projeto com toda a Escritura. Abra aí então sua Bíblia para fazer essa leitura prévia. Se preferir, entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br, lá você vai encontrar a parte escrita da narrativa, com ilustrações, gráficos, tabela. Isso vai auxiliar muito aqui nos estudos. Então chegamos ao final de nossas reflexões em Ezequiel, um livro muito interessante, eu gostei bastante. Em nossa leitura e exposição, nós nos encontramos na terceira parte, na seção B, na última, na subseção 5, também a última seção no último capítulo, o capítulo de número 48. O livro de Ezequiel, como já dissemos, é composto de 48 capítulos, e nós vimos do capítulo 1 ao 24, a primeira parte, onde nós vimos os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, a preocupação do profeta com o passado e com o presente. Depois nós vimos do capítulo 25 ao capítulo 32, uma sessão de oráculos contra essas outras nações. E agora nós estamos concluindo a terceira parte da nossa divisão proposta, com foco nas futuras bênçãos de restauração que Judá gozaria após o exílio. O rio, a terra e a cidade. Em continuação, aquele guia angelical que começou o capítulo 40 de Ezequiel fez voltar, capítulo 47, a entrada do templo. E o profeta viu um rio se formando a partir de um fio de água que fluía do templo. Depois ele começou a falar das fronteiras da terra de Israel e agora, concluindo o livro, ele falará dos limites das 7 tribos, dos sacerdotes e dos levitas da cidade, do príncipe das outras 5 tribos e, por fim, falará das portas da cidade, cujo nome dela seria O Senhor está ali. Conforme nós estamos vendo na nossa Bíblia, na geografia visionária de Ezequiel, a divisão da terra prometida entre as tribos seria totalmente diferente do que havia sido feito historicamente. A cada tribo seria designada uma faixa de terra que se ligava às fronteiras leste e oeste. A posição das esposas de Jacó e das tribos individuais parece ter sido o fator determinante no arranjo da distribuição. Compare com Números 2, os capítulos 2 e 3. As tribos maior ao norte, Dan, Asser e Naphtali, eram tradicionalmente localizadas ao norte. A tribo mais ao sul, Gad, era historicamente uma tribo do norte. Essas 4 tribos eram descendentes de Zilpa, serva de Lia, e da serva de Raquel, Bila. Sendo tribos descendentes de servas, elas seriam, de acordo com a visão de Ezequiel, localizadas nas extremidades mais remotas dos territórios tribais. Olhando para as outras tribos ao norte da região sagrada, que estava no centro da terra prometida, Judá seria a mais próxima dessa região. Judá, historicamente, era uma tribo sulista. Ao colocar a tribo de Davi com as tribos do norte, Ezequiel pôde identificar que o norte teria uma porção em Davi. Conforme continua a nos esclarecer os comentários da Bíblia de Estudo de Genebra, Judá recebeu lugar de honra que ordinariamente teria pertencido ao primogênito Ruben. O território de Ruben estaria imediatamente ao norte de Judá. Ao norte de Ruben estariam as tribos de José, Efraim e Manassés. Eles eram descendentes de Jacó pela sua esposa favorita Raquel. Ao sul e mais perto da região sagrada estaria Benjamim. Benjamim estava historicamente ao norte daquela cidade santa. Sua posição favorita reflete a posição favorecida de Raquel e contrabalançava a posição favorecida
das tribos de José no norte. As demais tribos no sul, Simeão, Issacar e Zebulon, eram as descendentes de Lia. Issacar e Zebulon historicamente possuíam territórios ao norte. Dos versos 8 ao 22, ele fala de uma região sagrada, que deveria ser separada, limitando-se com Judá desde o lado oriental até o ocidental de 25 mil côvados, 12,5 quilômetros de largura e comprimento. Equivaleria a uma das porções tribais para os sacerdotes, verso 10, e o santuário estaria no centro dela. Trata-se isso de uma elaboração de 45, de 1 a 8, em particular a faixa de terra do sul, dentro da porção sagrada que seria reservada para a cidade. Essa herança também deveria ser inalienável. A partir do verso 30 até o final, ele fala das portas da cidade. A cidade teria 12 portas, cada uma levando o nome de uma das tribos. As portas ao norte receberiam os nomes de Ruben, o primogênito, de Judá, a tribo de Davi e a linhagem real, e Levi, a tribo dos ministros. As portas ao leste seriam dos descendentes de Raquel. José, as tribos de Efraim e Manassés foram combinadas com José a fim de manter o número 12, por causa de agora relacionada à tribo de Davi, e Benjamim, e de um filho de Bila, a serva de Raquel, Dan. As portas ao sul seriam das tribos colocadas ao norte, nos versos 24 a 26, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. As do oeste seriam as outras tribos de Zilpa e Bila, a porta de Gade, a porta de Asser e a porta de Naphtali. Compare o acampamento das tribos no deserto conforme Números 2. São estes os nomes das tribos desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon, até a entrada de Ramate, até Azar-Enon, junto ao termo setentrional de Damasco, defronte de Amate, com suas fronteiras estendendo-se do oriente ao ocidente. Dan terá uma porção. Esse é o verso 1 do capítulo 48, que nós temos ao total 35 versículos, e o último é depois, 18 mil côvados terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová chamar. A visão de Ezequiel da cidade gloriosa seria cumprida no fato de a morte e a ressurreição de Cristo ter ocorrido perto de Jerusalém celestial, onde Cristo está agora, e na descida da Nova Jerusalém, quando Cristo retornar em glória. Desde o início do Antigo Testamento, Deus revelou a sua intenção de estar com seu povo. Ele andou e falou com esse povo no Jardim do Éden e habitou em santuários construídos no meio de Israel. É adequado que a esperança do Novo Testamento em Cristo atinja o clímax, com a descrição da cidade de Deus e de um tempo quando a habitação de Deus seria na terra. Apocalipse 21:3. A esperança de Ezequiel permanece sendo a mesma da igreja ao longo dos séculos. Chegamos ao fim, estamos satisfeitos com o resultado alcançado, se bem que com certeza poderia ser bem melhor. De fato é bom terminar aquilo que começamos. Como é bom a gente ter propósitos e nós levarmos a sério a nossa missão. Como é bom também ter fé num Deus tão maravilhoso, cuja graça é maior do que nossa vida. Como é bom saber que Deus nos fez promessas incríveis, incríveis mesmo, e Ele vai cumprir todas elas. A palavra de Deus foi anunciada aqui em cada um dos 48 capítulos de Ezequiel, da vida desse profeta que nos ensinou grandes lições. Em cada um dos homens de Deus que nós temos anunciado aqui, nós temos visto uma grande devoção e um temor a Deus que os faziam buscar a Deus e se humilharem diante dele com a fé e a certeza de que os seus clamores não estavam sendo em vão. Em Ezequiel, nós temos visto aí um profeta que teve que enfrentar situações constrangedoras, difíceis, para entregar o seu recado profético, mas ele não recuou em sua missão. Por cerca de 46 vezes, os 48 capítulos, quase que uma vez por capítulo, o livro fala afirmando que haverão de saber que o Senhor é Deus. Tanto
povos como animais e a própria natureza haverão de saber que o Senhor é Deus. O triste é notarmos que esse saber está vinculado geralmente a um grande juízo, com as consequências advindas de forma irreparável. Também aprendemos que os reis nada haveriam de fazer sem que a providência divina agisse derretendo seus corações para serem conforme as necessidades do povo de Deus. Não são os líderes que são colocados diante do povo de Deus para serem estrelas, para brilharem e para serem destaques. Antes é a graça de Deus, que levanta líderes para cuidarem do povo de Deus, pelo qual o Senhor se animou a morrer e também a dar a sua vida. O destaque não é, nem deve ser, o líder, mas Deus e a sua glória, que está abençoando o seu povo. Os maiores líderes de Deus em todos os tempos se ofereceram à morte para que o povo fosse poupado, ou mesmo enfrentaram grandes desafios a favor sempre do povo de Deus. Não há como não percebermos que do início ao fim, ou seja, qual for o livro que estivermos estudando da Bíblia, o que temos visto é Deus orientando, esclarecendo, falando, instruindo, mostrando o que, como, de que forma, quando, quanto, por quanto tempo. Percebe-se assim esse Deus imanente na história de Israel e que se utiliza de líderes e de profetas por ele escolhidos, por ele levantados para realizarem as suas obras. No caso aqui, ele se utilizou de Ezequiel. Do Senhor veio a ordem e a organização. A ordem e a organização. Os líderes e os mandamentos. Os símbolos e suas representações. Os artífices e ourives que tudo fizeram de acordo com o modelo que lhes fora mostrado. A vitória e as guerras, a força e a coragem, para lutar e vencer e sair vencedor. A paz e a prosperidade, a proteção e o abrigo contra as intempéries do mundo, o caminho, a verdade e a vida, para que seguissem o Filho de Deus, o Messias esperado, que ali estava sendo preservado com seus descendentes messiânicos. Chegamos ao fim. Vamos buscar a face de Deus que se deixa achar. E vamos nos converter de todos os nossos maus caminhos, enquanto ainda há tempo, para que não ouçamos aquela frase famosa de Ezequiel, e haverão de saber que o Senhor é Deus. Pois assim, só assim, abriremos caminho para derramar as numerosas bênçãos resultantes do poder dos milagres de que precisamos para a nossa vida. Não é hora de desanimar, embora tantas não foram as vezes que isso possa ter acontecido. Principalmente quando tiramos os olhos do Senhor para colocar em alvos terrestres. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Que sejamos testemunha do poder que existe somente nele. Em nome do amado Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Concluímos, graças a Deus, amanhã aqui, novo livro de Daniel. Fique conosco, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se, compartilhe, divulgue, acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br. Lá tem a parte escrita de toda essa narrativa. Na loja Os Semeadores, ossemeadores.com.br, você vai encontrar muito material para o seu deleite espiritual. Também conheça o programa de rádio, radio.ossemeadores.com.br, todos os dias, às 8h30. E às 15 horas do sábado, Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Graças a Deus, querido.